Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, Oi, ouvintes. Eliane, bom dia. Bom, vamos falar de eleição, né? Campanha que tá quente nessa reta final aqui até domingo, 6 de outubro. Tem muita rivalidade entre os candidatos do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, vide aqui em São Paulo, ainda que ambos não tenham agendas confirmadas nos próximos dias, né? Pois é, São Paulo o foco acabou sendo da eleição inteira, ficou sendo São Paulo, não apenas porque São Paulo, é a principal capital do país, mas também pela entrada em cena de um personagem muito peculiar, que eu não preciso repetir o nome dele, e também porque é o centro da rivalidade, da polarização nacional entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Mas os dois foram os dois grandes ausentes da campanha, né? A gente não viu motociata de Bolsonaro, carreata, não viu Lula, e a expectativa é de que os dois entrassem na campanha, pelo menos na última semana, nesta semana decisiva. Mas o presidente Lula estava previsto nas manifestações do Guilherme Boulos, do PSOL, no fim de semana, e simplesmente não apareceu. Pediu desculpas, disse que estava muito cansado e não apareceu. E o Lula tem muita responsabilidade na candidatura do Boulos, porque o Lula impediu o PT de ter candidato próprio para apoiar o Boulos de um partido aliado, né? E agora o Lula simplesmente foi para o México e acabou-se. E o ex-presidente Bolsonaro ficou com o pé aqui, um pé lá, etc. Por quê? Porque ele não apenas apoiou o Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital, concorre à reeleição, como ele também indicou, impôs o candidato a vice do Ricardo Nunes. Mas quando começou a despontar um tal de um fenômeno em São Paulo, Bolsonaro balançou e ficou com o pé em cada canoa, esperando para ver os ventos. E aí, quando os ventos foram a favor do Ricardo Nunes, como estão nesse momento, apesar de ainda estar embolado, né, mas os ventos estão mais pró Ricardo Nunes, aí o Bolsonaro voltou a pisar na campanha do Ricardo Nunes, mas de longe, de longe. Agora, cá para nós, né? Todas as pesquisas mostram que as principais pesquisas mostram que Padrinho não está com nada nessa eleição, né? O apoio do Lula é um pouco mais consistente do que o Bolsonaro, do que o do Bolsonaro em São Paulo, mas não é lá essas coisas. E o do Bolsonaro, segundo uma das pesquisas, por exemplo, que eu me lembro da Quest, né, só 17% do eleitorado diziam que iam votar num candidato apoiado por Bolsonaro. Por quê? Porque o eleitor quer saber quem vai cuidar da saúde, da educação, do buraco na rua, do seu bem-estar, né? Agora, no resto do país, gente, a situação é um pouco diferente. Inclusive, os nossos repórteres fizeram um balanço interessante que está hoje nas páginas do nosso Estadão. Então tá lá, a reportagem até da Bianca Gomes e do Zeca Ferreira, né, que a gente falou mais cedo, recomendo essa leitura importante. Eliane, bom, o presidente Lula foi para o México, né, posse da nova presidente, primeira mulher a assumir a presidência do país, mas teve uma discussão já com o chanceler Mauro Vieira sobre a situação de brasileiros no Líbano, o que pode estar aí no radar? É isso. O chanceler Mauro Vieira e o assessor internacional, o Celso Amorim, estão trabalhando ali para tentar alternativas para tirar os brasileiros que estão no Líbano. Aliás, você sabe, Heisen, Carolina, ouvintes, desde agosto, antes mesmo dos ataques de Israel ao Líbano, o Brasil já vinha recomendando aos brasileiros que estivessem no Líbano para sair do país, desde agosto,
porque era considerado líquido e certo que em algum momento o Netanyahu ia mandar bombardear o Líbano. E como o Heisen disse aqui no início, né, essa madrugada já teve mais um ataque, um bombardeio a um prédio residencial enorme no coração, no centro de Beirute, que é a capital do Líbano. O chanceler Mauro Vieira conversou em Nova York, quando ele ainda estava em Nova York, nesse fim de semana, com o chanceler libanês, para discutir alternativas para a retirada dos brasileiros. Mas não é fácil, né? Retirar 141 brasileiros da área de Gaza era uma coisa, retirar 21 mil brasileiros, gente, 21 mil brasileiros é outra, né? Muito diferente. Inclusive, uma das alternativas que eu trago aqui, eu acho que em primeira mão, é retirar os brasileiros não por avião, não via aérea, mas por mar, por navio, porque é muita gente. Agora, a boa notícia ainda é que o aeroporto de Beirute continua aberto, continua funcionando. Quem tem recursos próprios deve sair já o quanto antes com seus recursos próprios. Vai para qualquer outro país e de lá arranja uma conexão para vir para o Brasil. O problema é aqueles que querem sair e não têm recursos. Esse é que é o problema para o Itamaraty e para o Brasil. E tem agora muita gente, muitos desses 21 mil, que não querem sair, mesmo com os bombardeios. Primeiro porque tem toda a sua vida lá, sua família, seus negócios, suas empresas, sua história de vida, né? Segundo, porque muitas áreas do Líbano não estão sendo atacadas ainda, né? Ainda. E os brasileiros são divididos por todas as áreas do país, né? Inclusive, ou talvez até principalmente em Beirute, a capital. Mas o fato é que essa história é muito complexa e o Itamaraty, ao se comprometer em retirar, pode ter dado um tiro no pé, porque é muito difícil você tirar 21 mil pessoas. Eliane Cantanhede conversando conosco agora mais especificamente sobre judiciário e política, porque os assuntos se cruzam quando a gente fala da plataforma X de Elon Musk. Semana passada você trazia esse bastidor para a gente, Eliane, que com a representação, a nomeação de uma representação brasileira por aqui, estava nas mãos do ministro Alexandre de Moraes analisar isso e dar um ok para a volta da rede social ou não, dependendo de alguns cálculos que tinha a eleição ali nesse pano de fundo. O que a gente tem de perspectiva a partir desse novo movimento do ministro do Supremo? Pois é, né, Carolina? A nossa previsão aqui aconteceu, né? A gente acertou a previsão de que o Alexandre de Moraes iria empurrar com a barriga para tentar deixar o X fora da eleição municipal. Ou seja, Alexandre de Moraes tem imposto várias decisões, várias determinações ao X, e o X tem cumprido uma por uma, né? O X, apesar daquela beligerância, agressividade do Elon Musk, né? Que, enfim, atacou não apenas o Alexandre de Moraes, mas o Supremo Tribunal Federal brasileiro, o próprio Brasil. Mas, apesar disso, né, o X vem cumprindo todas as determinações e dentro do prazo estabelecido pelo Alexandre de Moraes, até porque os prazos são curtos e se imaginava que o X não fosse conseguir cumprir no prazo, mas o X tem sim se comprometido e tem sim cumprido o prazo, né? Por exemplo, o X disse que já pagou a multa de 18 milhões de reais impostas pelo Supremo, pelo Alexandre de Moraes, que derrubou as contas que atacavam a democracia, né? Aquela coisa das fake news, etc., e já indicou
não apenas advogados no Brasil, mas uma representante legal com toda a documentação. 2.000 páginas de documentação comprovando tudo isso. Mas o Alexandre de Moraes, na sexta-feira à noitinha, fez mais duas exigências. Primeiro, é que além daqueles 18 milhões de reais, o X tem que pagar uma multa de 10 milhões por ter furado bloqueio, né, determinado pelo Supremo e permitido que a rede fosse acessada no Brasil em torno ali de 2 dias na semana passada. E também ele exige, outra exigência, é que o X também desista de todos os seus outros recursos. Ou seja, o X desiste dos recursos, paga essa nova multa de 10 milhões de reais e fica tudo limpo. Só que eu continuo achando que, mesmo assim, o Alexandre de Moraes vai arranjar mais algumas coisas, algumas exigências, exatamente para impedir que o X manipule ou deturpe ou tente deturpar os resultados das eleições no Brasil. Muito bem. Agora, Eliane, outro assunto para a gente tratar, mais uma decisão do ministro Dias Toffoli, lá do Supremo Tribunal Federal, contra a Lava Jato, a mais recente, que foi divulgada aí na sexta-feira, em que ele anulou todas as condenações envolvendo o empresário Léo Pinheiro, que era presidente da OAS, que detonou aquela delação envolvendo o famoso triplex do Guarujá, que levou, na época, o ex-presidente Lula à prisão. Pois foi interessante o momento, né? Porque o Dias Toffoli, eu escrevi na minha coluna de domingo, né? Que o Dias Toffoli anunciou no escurinho do cinema, porque foi na sexta-feira à noite, numa sexta-feira à noite, logo depois do anúncio do Alexandre de Moraes sobre o X, com bombas israelenses caindo no Líbano, enfim, uma confusão danada. E aí o Dias Toffoli anuncia a anulação de todas as condenações do Léo Pinheiro. Bem, primeiro, quem é o Dias Toffoli? Dias Toffoli é ex-advogado do PT, foi colocado no Supremo pelo então presidente Lula nos seus primeiros mandatos, mas na época da Lava Jato votou contra o PT, contra o Lula e impediu o Lula de sair da prisão para ir ao velório do próprio irmão. Então agora o Dias Toffoli se açoita e tenta conquistar o perdão do Lula, tomando decisões que aparentemente favorecem ali os amigos do Lula. O Léo Pinheiro, de todos os empreiteiros, era o mais próximo do Lula, inclusive frequentava o sítio de Atibaia e tal. E ele resistiu o quanto pôde a fazer delação premiada, mas depois que a Odebrecht abriu a porteira, lá se foi o Léo Pinheiro, e com um detalhe um tanto cruel, que é o seguinte, a turma da Lava Jato só aceitou a delação do Léo Pinheiro depois que ele incriminou o Lula. E a delação dele foi decisiva para a condenação e prisão do Lula pelo triplex do Guarujá. Bem, a decisão do Dias Toffoli é o seguinte: desse o dito pelo não dito, esqueçam-se todas as delações, todos os documentos, todas as provas, passe-se uma borracha em tudo isso e anulem-se todas as condenações do Léo Pinheiro. Lembrando que o Dias Toffoli já tomou essa decisão em relação à própria ex-Odebrecht, que mudou de nome, já também lançou a isca ali para o acordo de leniência da JF com a Procuradoria, com a Polícia Federal, etc., e agora a OAS, ou seja,
estão demolindo a Lava Jato, as decisões e as provas, tijolo por tijolo, pedra sobre pedra. Mas tem mais, porque além de anular as condenações, vem aí a hora de anular também as multas. E, aliás, já começou, né? Sim. Muito bem. Eliane, só para a gente encerrar, o que tem no panorama dessa semana em relação às bets? Porque hoje, por exemplo, o Google vai começar a exigir que sites de apostas tenham registro do Ministério da Fazenda antes de aceitar anúncios na plataforma. O ministro Haddad está dizendo que houve um descaso ali com essa regulamentação das apostas esportivas e a hora de colocar a ordem no caos. Sempre tem lembrado, né, que isso começou, elas foram legalizadas no governo Temer, lá em 2018, e que a lei previa um prazo aí de 2 anos para regulamentação, prorrogáveis por mais 2, o que não aconteceu na gestão de Jair Bolsonaro. Presidente Lula está preocupado com esse assunto, já demonstrou essa preocupação. Essa semana pode sair novidade? Sim, pode sair novidade. Primeiro é a questão do Google. O Google, na prática, está anunciando o seguinte: quem não estiver com a situação regularizada na Receita Federal, nos trâmites burocráticos, vai ser excluído. Todas as bets que não pediram regularização, vão ser excluídas do Google. Segundo, é que há intensas discussões no governo. E, curiosamente, são reuniões do presidente Lula, tem também, né, está muito centralizado na Casa Civil, tem reuniões do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, e isso inclui também, por exemplo, o Ministério da Justiça, claro, porque é uma questão jurídica, mas também o Ministério da Saúde, porque envolve questões de saúde muito graves, envolvendo vícios. As bets, né, esse vício de aposta pela internet é um vício equiparado hoje em dia ao vício de drogas ilícitas, né, de cigarro, de bebida. As pessoas se viciam e não conseguem mais sair daquilo. E muita gente perdendo dinheiro, como a gente diz todo dia na Rádio Eldorado. Aposta não é para você ganhar, é para você perder e pagar aquela ínfima parcela que ganha, né? Então, deve sair, sim, novidades essa semana, mas lembrando que o Lula está lá no México, né? Lembrando que é a semana de eleição, tem muitas questões em jogo, e o Congresso não está nem aí, né? Porque o Congresso está voltado para as eleições. Tem previsão de ter notícia, mas previsão nem sempre se confirma, né? Muito bem, panorama aqui da semana. Eliane Cantanhede vai seguir conosco, volta amanhã a partir das 9. Você pode ouvir essa coluna também nas plataformas digitais de áudio em formato podcast. Eli, obrigada. Boa semana para você. Boa semana, até amanhã.